Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre quais os títulos os grandes investidores estão comprando, os bancos, fundos de pensão e fundos de previdência. E além disso, já dando spoiler, a taxa Selic em 2023 vai para cima de 12%. Se você quer entender um pouco mais, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e fique atento, porque todo dia tem vídeo diário aqui no canal. E aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Essa é a nossa playlist Leilão do Tesouro, na qual eu trago aqui para você o que os grandes investidores estão comprando de títulos. Você já sabe que no Leilão do Tesouro Nacional, os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, eles não têm o IPCA principal, mas eles têm o IPCA que paga juros semestrais. E é com esse título que nós vamos começar falando aqui desse leilão, aliás, desses leilões que aconteceram então nessa semana, que foi do dia 14 até o dia 17. Muito bem, começando então pelo leilão que acontece na terça-feira, que é o leilão de IPCA com juros semestrais e depois de Tesouro Selic. Acompanha comigo aqui. Tivemos leilão então de título vencendo em maio de 25, agosto de 32 e maio de 45. Esses foram os três vencimentos. Lembrando que o leilão de títulos vinculados ao IPCA, em uma semana são uns vencimentos e na outra são outros. Então, na semana passada era 27, 35 e 60. Agora é 25, 32 e 45. Então, eu estou comparando aqui as taxas com o leilão acontecido há 15 dias atrás. E o que a gente repara aqui é que essas taxas estão relativamente estáveis. Uma subiu, que foi a taxa curta, com vencimento em maio de 25. Aliás, uma caiu, por isso está na cor vermelha, e as demais subiram. Quando as taxas variam menos de 10%, aliás, menos de 10 pontos base, eu já digo para você que a variação é pequena, e por isso eu informo que as taxas estão relativamente estáveis. Com relação à oferta de títulos, o Tesouro Nacional reduziu a oferta de títulos em relação ao leilão anterior. Era 950 mil, caiu para 800 mil. E aí o que aconteceu? O percentual de títulos comprado melhorou, passou para 86,5% o percentual de títulos, sendo que tivemos apenas um título que não foi 100% comprado. Com isso, o que aconteceu? Nós tivemos aí um volume financeiro reduzido, porque tivemos menos oferta, uma leve melhora no percentual comprado e assim o volume financeiro acabou sendo reduzido. Trazendo aqui mais detalhadamente para você, as taxas estão reduzindo, então a taxa aqui, o que você vê, reduziu no título curto e aumentaram nos títulos longos, mas muito discretamente. E aqui eu trago para você, o 2025 teve uma redução de 9 pontos. Isso nessa semana. E na semana que nós tivemos retrasada, a redução foi de 6. Então você verifica uma variação aí de 15 pontos percentuais. O 2032 teve elevação de 5 pontos. Lembrando, quando está na cor verde aqui, é elevação. E na semana retrasada, redução de 11. Ou seja, no saldo, ainda está caindo 6 pontos. E aqui, a taxa longa, que é o 2045, ele teve elevação de 4 pontos apenas nesse leilão. E na semana passada, 9. Em resumo, o que nós estamos verificando aqui é que nós não estamos tendo ainda uma direção para onde vão essas taxas. Se elas realmente vão recuar ou se elas vão subir. Traduzindo para você, o que pode ser isso? Nós também ainda não temos clareza com relação à inflação no Brasil. E como esse é um título vinculado à inflação, isto apenas está refletindo esse momento. Para onde vai a inflação? Realmente atingimos um topo ou ainda não? As taxas estão indicando que ainda não há um sinal claro se a inflação vai voltar a subir ou se realmente ela começa a cair. Vamos lá, falando agora da oferta total. A oferta total reduziu novamente. Ela reduziu agora aqui 16% aproximadamente em relação ao último leilão. E aqui tem um detalhe. Essa oferta desse leilão de hoje, de 800 mil títulos, ela é a pior oferta do ano de 2022. Ou seja, nós tivemos aí 7 leilões e esse foi o leilão com a pior oferta. E além disso, ela é a mais baixa oferta desde outubro de 21. Ou seja, é a oferta menor dos últimos 4 meses. Por que será que o Tesouro reduziu a oferta? Nós tivemos aí 86,5% da oferta foi comprada. É um percentual apenas pouco abaixo da média desse ano. E com um detalhe,
apenas o título 2045 não foi comprado todo, ou seja, somente o título longo. Isso nos leva a crer, então, que as taxas estão adequadas para o mercado financeiro. Resumo, então, o Tesouro manteve a baixa oferta de títulos, a expectativa de maior controle da inflação para baixar as taxas ou então aí vai subir as ofertas. O que nós estamos trazendo aqui para você é o seguinte: o Tesouro vem reduzindo a oferta desse título. Ele não está subindo, ou seja, as ofertas estão baixas. E as taxas também não estão subindo. É como se fosse um compasso de espera. Será que o Tesouro está aguardando alguma coisa, ou seja, esperando realmente a taxa cair para que as ofertas aumentem mesmo? E se isso não acontecer? Enfim, o mercado manteve então o percentual elevado de compra. Apenas o 2045 não foi 100% comprado. Se você já está gostando desse vídeo aí, deixa aí aquele super like. E olha, eu gravei ontem um vídeo na qual eu falo qual é o melhor título, qual é o melhor para marcação a mercado, qual título está caro no Tesouro Direto, aonde eu e você podemos comprar. Assista aqui no alto que você vai encontrar as respostas. Vamos falar agora da LFT, ou o Tesouro Selic, e a saga continua. Do que eu estou falando aqui? Vamos lá, tivemos leilão para vencimento em março de 25 e março de 28, como toda semana acontece nesse ano de 2022. Aqui é só a correção, é 2022. Muito bem, o que aconteceu? Novamente nós não tivemos comprador para o Tesouro Selic com vencimento curto, março de 25. Novamente, você vai entender por que novamente qual é a preocupação. Já para março de 28, nós tivemos uma oferta de 1.250.000 e tivemos toda essa oferta comprada. 100% da oferta foi comprada. Muito bem, e aí o que nós tivemos? Um percentual de compra de 14 bilhões, que é um pouco abaixo do percentual anterior. E por que ele é abaixo? Porque no leilão anterior a oferta foi maior. Tivemos a volta 1 e a volta 2. Nesse leilão de agora, apenas a volta 1. Mas o interessante de você entender desse título é aqui. Aqui vem começar a cereja do bolo. Primeira questão. A Selic 2025 está sem comprador novamente. Isso é importante porque é o sexto leilão seguido, ou seja, apenas em um leilão esse ano, vou até confirmar aqui para você na minha planilha exatamente isso. Apenas no leilão de 4 de janeiro houve comprador. Daí para frente, todos os leilões foram rejeitados pelo mercado financeiro. Em outras palavras, o mercado financeiro não está aceitando esse componente prefixado e está rejeitando esse tipo de título. Vai gravando aí, sexta rejeição de 7 leilões nesse ano. Já o 2028 é o inverso. Em 4 de janeiro, esse componente prefixado era 0,29. E aí ele vai caindo todos os leilões, de maneira que agora ele está em 0,20,80. E aí qual é o resumo dessas taxas? Continua a pressão, então, do mercado no título curto. Pressão forte. E há mais ou menos uns 6 meses para 8 meses aconteceu isso em 2021. E teve um grande estresse no mercado financeiro, principalmente nas taxas aqui. Vamos ficar de olho para entender. Se você não está entendendo muito bem que taxas são essas aqui, eu te aconselho a acessar essa nossa playlist aqui do alto, Mapa do Tesouro. Lá eu falo tudo do Tesouro Direto e tem um vídeo específico sobre o Tesouro Selic. Você pesquisa na lupa aí e você vai encontrar pesquisando nos nossos vídeos. Vamos lá, o volume total ofertado ele reduziu em relação ao leilão anterior, com um detalhe, é o menor volume de 2022. Vou repetir para você, o menor volume. Então veja comigo, nos 2 primeiros leilões de 2022 foram 3,3 milhões de títulos ofertados. Depois nós passamos 3 leilões também com a oferta de 2,8 milhões. E agora caiu para 2,5. Está aqui, 2,5 milhões de títulos. Ou seja, a oferta reduzindo semana após semana. Com um detalhe, todo o percentual comprado foi do título longo, 2028. Conclusão final, ofertas do Tesouro Selic reduzindo ao longo de 2022. Será que existia aí, por parte do Tesouro Nacional, uma expectativa de fim de alta da Selic? Ou seja, se a Selic já dissesse, olha, nós vamos começar a baixar agora, o mercado então começaria a comprar. Ou seja, o Tesouro Nacional poderia estar acreditando ainda nisso. Mas você acompanha aqui no canal e já tem visto que isso não é a realidade. Por outro lado, o que nós estamos vendo aqui da parte do mercado financeiro? LFT, Tesouro Selic curta, micou de novo. É o 6º leilão de 7 nesse ano. Impressionante.
Se você já está gostando aí, dá aquele super like, o nosso canal é pequeno, inscreva-se aí e se tem alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo absolutamente todas as dúvidas aí. Escreva, não tenha receio. Vamos falar agora do título que é campeão, que é o queridinho do Tesouro Nacional e dos grandes investidores nesse ano de 2022, a LTN, ou Tesouro Prefixado. Só que antes de falar sobre ela, se você quer realmente rentabilidade, você precisa assistir esse nosso vídeo aqui do alto, dessa tarde que eu falo dos CDBs. Tem CDB pré-fixado acima de 13%. CDB vinculado ao IPCA, pagando IPCA mais 6,5%. E ainda tem ótimas oportunidades de LCI e LCA. Assista lá para você conhecer. Vamos falar então agora do leilão de pré-fixado, ou da LTN. O que nós tivemos então nessa semana? Preste bastante atenção agora, porque a saga continua. Vamos lá, tivemos leilão então para abril de 23, abril de 24 e julho de 25. Primeira informação, você já vê aqui, todas as taxas aumentaram, as 3 taxas aumentaram, assim como foi na semana passada também. O estresse continua. Com relação então ao volume ofertado, taxa subindo forte, forte mesmo, e o volume caindo. É isso que o Tesouro às vezes faz. Semana passada foi um pouco diferente. Além disso, quase 100% dos títulos foram comprados. Apenas o título intermediário de abril de 24, que quase foi 100%, mas não chegou a ser todo. Com isso, o que aconteceu? O volume financeiro caiu. Caiu por quê? Porque nós tivemos um volume ofertado menor. Se o percentual comprado se manteve, o volume financeiro acaba caindo. Mas aqui é que vem informações importantes mesmo para você. Presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Todas as taxas apresentaram elevação, tanto 22, quanto 24, quanto 25. E aqui eu trago um resumo para você do que aconteceu. No 22, na semana retrasada, subiu 13. E nessa semana, 56 pontos. Vou repetir para você, 69 pontos de alta nós estamos falando nos 2 últimos leilões. Primeiramente, você tem que entender que o abril de 23 não é abril de 22, é abril de 23 aqui embaixo. O que significa isso? Ele teve esse leilão nessa semana, que foi então agora no dia 17 de fevereiro, e o anterior tinha sido então 2 semanas para trás, no dia 3 então. Mas veja que salto que aconteceu nesse intervalo de 15 dias. O abril de 24 também subiu, só que veja, ele tinha caído na semana retrasada. Na semana passada ele subiu, e nessa voltou a subir, ou seja, a alta acumulada do mesmo período foi de 38 pontos. E o de julho de 25, a alta acumulada foi de 25. Para você entender e para trocarmos em miúdo. Primeira questão que você tem que entender. Nós estamos tendo uma elevadíssima volatilidade com relação às taxas de título pré-fixado. E o que significa isso? Que estamos tendo uma queda muito alta na semana, uma elevação muito baixa na outra e títulos variando muito, mas com uma clara tendência de alta. É o que você está verificando aí. E aí o que significa essa elevada volatilidade? Significa uma instabilidade que em relação ao mercado. É o mercado tenso. Além disso, temos títulos com vencimento mais curto, com maior volatilidade do que os demais. Veja que o abril de 23 subiu 69, o abril de 24 apenas 38 e o julho de 25, 25 pontos. Em outras palavras, o mercado está bem tenso quanto menor o prazo, ou seja, quanto mais próxima a data, maior a tensão. E agora é que vem. Qual vai ser a taxa Selic para abril de 23? O mercado de leilão de títulos já te antecipa. Vou voltar aqui nessa linha para você verificar. Veja que abril de 23, o leilão do título foi 1 milhão ofertado, 1 milhão comprado. Aqui taxa 12,48. Se nós temos os grandes investidores pagando 12,48, a Selic implícita aqui é 12,25, porque os aumentos são de 0,25. 12,25 para abril de 23. Traduzindo para você aqui, se para abril de 23 vai ser 12,25, ou em 2022 nós vamos ter um aumento, de maneira que vai fechar, por exemplo, em 12,5, ou no mínimo vai ser igual. Vou repetir para você entender. Ou a Selic fecha 2022 a 12,25 ou vai ser mais que 12,25 para que ela tenha uma queda até abril de 23. Entendeu aí? Essa é uma informação preponderante aí para você. E aí eu resolvi olhar aqui também como que estava o gráfico dos juros futuros para 2023. Nessa data de hoje, nessa data que eu gravo esse vídeo, dia 17 de janeiro, ela chegou a bater lá na máxima a 12,44, houve um estresse e depois ela reduziu.
reduziu. Mas repara aqui, todos os dias esses candles formando então um novo aqui suporte, ou seja, dificilmente ela baixa desse valor de 12,36. Vai anotando aí. E aqui, se a gente começar a abrir mais, você vê que ela está numa clara tendência de alta. A média verde aqui, você já sabe, é uma média de um período curto, de 20 dias. Já está bem para cima apontando, assim como as demais médias aqui. Bom, continuando então a falar então da LFT ou Tesouro Selic. O volume ofertado foi de 7 milhões. O que significa esse volume? Que ele houve uma redução de 1,5 milhão em relação ao leilão anterior. Só que isso não significa muita coisa, porque no leilão anterior foi o mais alto volume em 2022. Vou repetir, foi o mais alto volume o leilão passado, sendo que não foi só o mais alto de 2022. Ele tinha sido o mais alto desde outubro de 21. Então essa queda não significa grandes coisas, porque continua um volume alto. Além disso, 98% dos títulos foram comprados. Esse título é muito querido pelo mercado e permanece então o percentual histórico acima de 90% de compra dos investidores. Conclusão para você entender agora. Oferta de títulos reduziu, mas não reduziu muito, reduziu discretamente. As taxas não, as taxas dispararam. E aí a informação que você tem aqui é de uma projeção de alta da taxa Selic ao longo de 2022. De maneira que, para abril de 23, ela deve ficar em 12,25. É isso que o mercado está projetando agora, dia 17 de fevereiro de 2022. E o mercado? O mercado comprando praticamente tudo desse título. Ele continua sendo o título querido de 2022. Entendeu aí? Pré-fixado é o que o mercado está comprando. Se você está gostando, dá aquele super like, porque esse vídeo é diferenciado. O leilão do Tesouro Nacional, quando você entende para onde está indo o dinheiro dos grandes investidores. E olha, eu gravei aqui a nossa série, então, das taxas, melhores taxas e melhores preços, para que você entenda quais são as taxas que estão boas para IPCA, IPCA com juros semestrais e também Tesouro Prefixado. Tá aqui a playlist aqui no alto e você vai entender esse movimento das taxas no Tesouro Direto, onde eu e você podemos comprar. Falando do último título, NTNF, ou pré-fixado com juros semestrais. Vamos lá, tivemos vencimento para janeiro de 29 e janeiro de 33. Comparando com o leilão anterior, nós tivemos alta dos dois títulos. Está aí na cor verde já para você identificar. Com relação ao volume, o volume aumentou bastante, significativamente. Quase todos os títulos foram comprados. Veja, o pré-fixado com juros semestrais seguindo a mesma tendência do principal, 98% dos títulos comprados. E com isso, o volume financeiro subiu bastante, porque se a oferta foi grande, o percentual comprado se manteve, o volume financeiro aumenta automaticamente. Bom, falando aqui das taxas então, o que nós tivemos para o 2029, na semana retrasada, caiu 22 pontos. Na semana passada aumentou 35 e agora subiu apenas 2. Então, no resumo, ficou aí com uma alta de 15 pontos nesses últimos 15 dias. No 2033 é o mesmo resumo, só que a alta foi um pouco maior, de 24 pontos. Por quê? Porque nós tivemos uma alta maior nesse leilão e no leilão anterior, de quase 40 pontos. Resumo então das taxas. Continuamos tendo também uma elevada volatilidade das taxas. Quedas e altas nós estamos verificando de forma expressiva nos últimos leilões, exceto nesse agora. 2 pontos e 5 pontos é pouco. Só que repara num detalhe, é pouco para títulos longos. Veja que esses títulos vão vencer em 29 e em 33. Quando nós voltamos para o pré-fixado, você verifica que variou muito, a volatilidade foi muito alta. E aí o que acontece? Os títulos são curtos. Então, quanto mais longo o vencimento, parece que a variação tende a diminuir. Parece, vamos acompanhando por aqui. A oferta total aumentou significativamente. A oferta anterior tinha sido a do pior leilão de 2022. Ou seja, a oferta anterior tinha sido 900 mil. Agora, no dia 17/2, foi 2 milhões e 800. Bem acima da oferta anterior. E passou a ser, então, a segunda melhor oferta do ano de 2022. Pré-fixado com juros semestrais. O Tesouro Nacional oferecendo bastante título. O percentual comprado se manteve em 98%. Então manteve o histórico aí acima de 90% para esse título. Para finalizar, o Tesouro Nacional voltou a aumentar forte a oferta.
A oferta vinha variando muito ao longo dos leilões, assim como as taxas. Então a oferta subia e caía muito, assim como as taxas. Vamos verificar qual vai ser o movimento para os próximos leilões. E o mercado? O mercado tem comprado praticamente tudo, tanto do tesouro pré-fixado principal, quanto do tesouro que paga juros semestrais. Agora você já está informado, já sabe para onde o dinheiro dos grandes investidores está indo. E acho que isso pode, de alguma forma, te ajudar na sua decisão de investimento. Por isso que eu digo, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho aqui, cada vez mais, no leilão do Tesouro Nacional para entender para onde vão as taxas e para onde vai a taxa de juros do Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.